Nós temos uma preocupação muito grande com tudo aquilo que nós expressamos ao mundo. Nós temos uma preocupação muito grande em atender a expectativa de um grupo. E isso muitas vezes não atende a nossa expectativa. A importância de nós estarmos conscientes e principalmente atentos ao que nós estamos nos ligando e se realmente isso está alinhado com aquilo que eu quero para minha vida. Bom dia, Miro, tudo bem? Nós escolhemos um tema hoje que é importante, sabe? Muitas vezes a gente não se dá conta e a gente fica sonhando com um mundo maravilhoso, querendo atender a expectativa dos grupos que a gente está incluído, tentando sobreviver nesse mundo, né? Que o ter está acima do ser. Nós temos um carro, nós queremos um outro, nós temos uma escola boa, a gente quer a outra, porque aquela nos dá status. E nós vivemos nessa correria desenfreada, né? Do ter e investir no ser muito pouco. Dependemos totalmente da religião para estarmos bem. E a religião que nós vivenciamos hoje, ela é muito punitiva, né? Ou é a autopunição, ou é a condenação a ser pecador, a ser alguém menor do que o divino, né? E a gente vai falar um pouco sobre a natureza do sofrimento, né? Da onde vem o sofrimento? Por que a gente sofre tanto? Por que a nossa vida é tão difícil? A gente não consegue ter prazer, a gente não consegue ter realização, a gente chega num lugar, tá ansioso para chegar em outro, fica num desespero, se sentindo muitas vezes traído, enganado, ferido. Por quê? Porque as pessoas, você foi treinado, né? Você foi preparado para servir. Então você sempre fala assim, Senhor, não Senhor. E isso com o tempo você começa a entender que tudo gera um sofrimento, que aquilo não te dá o retorno que você quer, né? E quando a gente pensa, qual é a natureza do sofrimento? Por que o homem precisa sofrer tanto assim, né? Então a gente precisa lembrar que desde o momento, meu neto tá para nascer a qualquer momento, e é um sofrimento para a mãe suportar aquele peso em cima de todos os órgãos dela, é um sofrimento para o bebê que não tem espaço ali dentro e é expulso daquele espaço para que possa ir para a vida. O nascimento é um sofrimento, a gente já começa sofrendo, né? Então a importância que a gente tem de entender que o sofrimento faz parte da nossa vida, é tomar consciência disso e entender que eu preciso assumir a responsabilidade por lidar com esse sofrimento e me preparar para ele da melhor forma possível. Não ficar ignorando, não esperar um milagre, não ficar rezando, esperando que alguma coisa lá do universo venha salvar a gente. Então a gente precisa entender que o nascimento é um sofrimento, que envelhecer é sofrimento, né? Agora eu posso escolher como é que eu vou envelhecer. Posso escolher como que eu vou cuidar da minha saúde. Porque uma enfermidade é um sofrimento, a morte é um sofrimento, né? A tristeza, a lamentação, dor, é tudo isso que a maioria das pessoas trabalham, no sofrimento, na dor, na sua lamentação. E você não percebe o quanto você está envolvido nesse processo de, sabe, um pisar em cima do outro, uma concorrência desleal. Por quê? Porque eu só vou ser feliz se eu tiver isso. Para que eu tenha isso, eu tenho que diminuir alguém. Eu tenho que ser melhor que alguém, a minha religião tem que ser melhor que alguém, a minha escola tem que ser melhor que alguém, o meu diploma tem que ser melhor que alguém. Porque para ter um emprego, a minha posição tem que ser melhor que a outra. E daí vem toda a origem do sofrimento. Porque se eu estou numa corrida desenfreada por existir e é me estimulado a querer consumir mais, a minha tendência é ficar sempre ansioso. Porque a gente não sabe qual é o próximo passo. E daí quem está no controle disso? Então se eu não tenho autoconhecimento, se eu não entendo isso, eu não tenho como me preparar. E eu vou ficar esperando até acontecer aquilo comigo para me tomar providências. Quantas pessoas aí só vão cuidar da saúde quando tem um câncer, quando tem um infarto, quando tem um derrame? Quantas pessoas vão valorizar o que ela tem depois que ela perde? Quanto casamento eu trato casais? Quantos casais podem ser salvos quando eles entendem
o outro, começa a olhar para si também, começa a se entenderem. E aí não é falta de amor, é falta de comunicação. É uma competição pelo controle. Eu mando, eu faço, porque você não faz do meu jeito. Isso não é amor. Isso é condicionamento, isso é negociação, isso é barganha. Nós negociamos com os santos, pagando promessas. É negociação. É negociação, isso não é fé. Eu negocio. Aí eu acredito que quando eu negocio aquilo, eu vou ter. Sou eu que acredito. Você acha que quem está iluminado precisa que você entregue vela, entregue promessa, sofrimento? Ninguém quer o seu sofrimento. Estar aqui já é um sofrimento. Aqui é um umbral. A gente está num umbral, a gente está num lugar sem luz. E as pessoas estão se matando e não percebem. E não se dão conta que o sofrimento, ele vai existir na sua vida. Agora, se você pode se preparar para entender e fazer escolhas melhores, ou vai ficar esperando um milagre divino, o milagre sei lá do que vocês podem estar esperando milagre. E a pergunta é, até quando você vai ser condicionado pelo meio? Até quando você vai depender de um pastor, de um papa, de um sei lá o quê? Se você vai na Rússia, ninguém sabe quem é Deus. E você acha que eles estão abandonados do divino? E aí? Como é que eles resolvem as coisas da vida deles lá? Eles não têm para quem rezar, para quem pedir. Quem que você acha que é o responsável pela vida deles? Então a gente precisa entender, o sofrimento faz parte da vida, tá? E aí o que acontece? Todo o processo, ele vai ter um sofrimento. O processo de nascimento, que é a coisa mais linda, que é comemorada por todo mundo. Você acha que a mãe não sofre, você acha que o filho não sofre? Sofre! Uma mudança de vida, eu quero mudar para alguma coisa, eu vou precisar me dedicar, eu vou precisar perder hora de sono, eu vou precisar pagar um preço para ter aquilo. Só que nós não imaginamos que temos que pagar esse preço. A gente só quer se divertir, né? A gente só quer curtir a vida e quer ser feliz a qualquer preço. Só que a gente esquece que tudo tem consequência. Tudo tem consequência. Até a ignorância tem consequência. Porque você se mantém ignorante para não tomar atitude. Você deixa a sua vida na mão do pastor, do padre, do bispo ou de quem você quiser, para você não assumir a responsabilidade das consequências daquilo que você faz. E aí você tem um belo prazer de falar, foi o padre, foi o pastor que falou. Se eles todos morressem hoje e você tivesse que ser o único a ser responsável pela sua vida, o que você faria? Se caísse um meteoro aí, né? Estão se falando muito do filme Olhe para Cima. Se caísse um meteoro aqui amanhã, todo mundo morresse e só você ficasse vivo, o que você faria? Então a gente precisa entender, tá? Que o sofrimento faz parte da vida. E que eu posso me preparar da melhor forma para sofrer menos. O que eu não posso é ser ignorante e fingir que isso não existe. Que a vida é só prazer. Que não tem consequências, pois tem. E a origem de todo sofrimento é o desejo. É a frustração. Eu desejo que meu marido seja desse jeito. Eu desejo que a minha esposa haja desse jeito. Eu quero não sei o quê. E você nunca se expressa, você não explica o que está acontecendo. E você fica esperando que os outros percebam o seu esforço. Quais as chances disso dar errado? Enormes. E aí vem a frustração. Eu crio o desejo que meu parceiro perceba o que eu estou sentindo, ele não percebe, eu faço um esforço que ele não pediu, e eu me frustro e ainda jogo isso na culpa dele. E eu não tenho responsabilidade comigo mesmo de entender e deixar claro o que eu espero, né? Então a importância que a gente entender que a origem do sofrimento, ela vem do desejo de controlar as situações. Quando eu não tenho controle da situação, eu acho que fazendo desta forma, que para mim é a minha cartilha, eu entendo que é desse jeito, mas que cada ser humano tem a sua cartilha, cada ser humano tem o seu entendimento. E aí, diante desse entendimento e desse conhecimento,
eu vou gerir a minha vida. Só que a gente precisa entender que é só esse que eu tenho, que o meu parceiro só tem esse, que a minha filha só tem esse, que o meu chefe só tem aquele ângulo dele. Cada um tem o seu ângulo e todos têm desejos. E nós não sabemos quais são. Não existe comunicação porque até você mesmo não conhece o que está dentro de você. Você não sabe o que você está condicionado. Então, a importância da gente entender que eu preciso ter expectativas claras em relação a mim, mas eu não consigo deixar claro para o outro quais são as minhas expectativas em relação a ele, ou a ela, ou ao trabalho, ou à sociedade. E nós vamos terceirizar isso esperando que os outros adivinhem, seja religião, seja um terapeuta, seja o que for. Então, sem autoconhecimento, não tem jeito. É você olhar para você e falar, ok, eu sou a pessoa mais importante desse mundo e eu vou lidar para que eu possa ter os melhores resultados. E já imaginou que maravilha se cada ser humano cuidasse de si? Não precisasse ficar cuidando da vida do outro, querendo mudar o outro. Investisse em si mesmo, em se melhorar, em se lapidar, em ser luz. Não é para os outros, não é ser bonzinho para os outros, não é pagar o espaço no céu pagando dízimo, dando dinheiro para a igreja que Deus não precisa disso, né? Sustentando o homem. Que tal você sustentar você mesmo, investir em você mesmo, em autoconhecimento, em fazer aflorar o seu poder interior, porque a sua fé remove montanhas. Não é a fé num pastor, numa igreja, num palácio, tá num templo orando porque só lá vai encontrar. Não! Até quando você vai ser enganado pela sociedade? Até quando você vai ser manipulado? E vai sofrer. Por quê? Porque o sofrimento tá aí. Goste você ou não, o sofrimento tá aí. Você vai ter que conviver com ele. Não existe milagre. Não caiam na ilusão. Sejam adultos, olhem para a vida com responsabilidade. Olhem para a vida como adulto, não como uma criança chorando. Alguém me ajuda, por favor. Ai, pastor, ai, não sei quem. Você é adulto ou é um bebê chorão? A gente precisa acordar, gente, tá? Para quê? Para que a gente possa entender, né? Que a frustração é esse desejo que conduz a uma renovada de uma resistência. Se eu tenho uma frustração, eu posso ver como que eu vou lidar com ela, ou eu vou fingir que ela não tá ali e esperar o pior acontecer. E é isso que a nossa sociedade faz. Então a gente precisa entender e que essa frustração vem acompanhada de cobiça, vem acompanhada por ter prazer desmedido. É o prazer de ter a melhor mulher, o melhor carro, a melhor tudo para concorrer à competição pelo outro. Porque eu sou melhor terapeuta, porque eu sou melhor isso, melhor aquilo, melhor marido, melhor esposa. E quem é o melhor para você? Quem é você? E por qual motivo você está preso nessa roda, como um rato preso numa rodinha, correndo, correndo, correndo e que nunca sai dali? Temos que pensar, gente. Então, entender que o nosso cérebro vai buscar o menor esforço e o maior prazer. E aí a gente vai buscar prazer em coisas aqui, ali, lá, e vai ficar no desespero muito grande por prever o que pode ser prever o que pode ser o futuro. E você não tem controle sobre o futuro. Você tem malmente controle sobre você, e isso se você investir em autoconhecimento. Caso contrário, nem em você tem conhecimento. Você não sabe quais são os condicionamentos que estão dentro do seu cérebro, nem como o seu cérebro funciona. Nem porque antes dos 5 anos você não tem memórias. Você não sabe nada. Então a gente precisa entender, né? A gente precisa existir como ser humano e como eu existo. Eu não dependo da aprovação do outro, eu supro o meu vazio, eu entendo as minhas expectativas. E eu sei que nem todos podem satisfazê-las, porque elas são minhas expectativas, não são do outro.
Então, ter essa condição de olhar é bastante importante. Mas, Vilma, e daí? Como que eu cesso esse sofrimento? Primeiro, investindo em autoconhecimento. Aqui o Método Manual, semana que vem começa um novo curso são 2 horas, na quinta-feira, às 20h30, dia 13 começa, e nós vamos estar falando sobre esses temas, de uma maneira clara, de uma maneira muito simples, para que todos possam entender. Uma mente que se amplia não volta ao seu estado natural. Então vamos ampliar a consciência, ter o poder da ação em nosso controle, não terceirizar isso para os outros, né? E a sensação do sofrimento, ela acontece sem deixar vestígio daquele mesmo desejo. Por quê? Porque eu comecei a tomar consciência, eu estou fazendo escolhas, eu sei as consequências das minhas escolhas. Eu não sou mais refém do sistema. Eu estou no controle da minha vida, do carro da minha vida. Eu aprendi a dirigi-lo. Sem autoconhecimento, você está dirigindo um carro que ele é automático, você vai acelerar no lugar de frear. Como a gente já viu muito acidente dentro de posto de gasolina. Então, se eu não sei dirigir a minha vida, os outros vão dirigir. E eu vou ser dependente da aprovação do outro. E eu vou ser dependente do amor do outro. E eu vou ficar frustrado quando isso não retornar para mim como retorna para outra pessoa. Ah, porque eu vejo o marido da fulana e ela fez assim, assim, assado. Faço assim, assim, assado e meu marido não reage do mesmo jeito. Aí eu fico frustrada com meu marido. Não, você tá frustrada com você. Só tá terceirizando pro seu marido. Então, entender isso. Que a libertação é você deixar de desejo que o outro mude, que o outro seja diferente, que as coisas sejam diferentes. Você assume o controle da sua vida. Aprendendo como a sua vida é. Aprendendo como dirigir. Em lugar no mundo, ninguém ensina você a se autoconhecer. Todo mundo vende técnica. Nós aqui não temos interesse em vender técnica. Nós temos interesse em iluminar vidas, em trazer autoconhecimento, em que você olhe para você com compaixão, entendendo que o sofrimento faz parte da vida, mas eu não preciso ser refém dele. Eu posso fazer escolhas melhores, me prevenir, ter planejamento, ter consciência e estar muito mais ativo na minha vida do que sendo refém do sistema. Até quando você vai terceirizar a responsabilidade por sua vida? Essa é a pergunta que não deve cessar. E aí a gente também quer saber qual o caminho do sofrimento, né? Para parar esse sofrimento, para cessar esse sofrimento, para fechar essa torneira, né? Entender que são vários passos, não é um só, né? A gente vem de um processo de mudanças muito intenso. Tudo ao nosso redor se evoluiu, nós não nos evoluímos, nós continuamos repetindo matemática de 1, 2, 3 lá na escola, nós continuamos aprendendo geografia de lugares e mundos que a gente nunca vai fazer parte da nossa realidade. A gente fica repetindo coisas na igreja, em oração, em tudo que é lugar, sem nem saber o que está falando. A palavra gratidão, amor, prova disso. Todo mundo fala gratidão, gratiluz, gratitude. Gente, quem é grato tá em paz, não precisa ficar provando, gritando aos 4 ventos, eu sou grato, eu sou grato. Não, você põe a mão no seu coração e acolhe. Você realmente é grato. Você não precisa ficar falando, é uma sensação, é uma coisa tão intensa. Se você ainda não viveu o sentimento real de gratidão, você realmente está no sofrimento. Porque a gratidão, ela é plena, ela te enche de luz, ela te satisfaz. Sabe, você não fica procurando nada externo, ela simplesmente você se fecha ali e aquilo é maravilhoso. E eu não estou falando de religião. Estou falando de se autoconhecer. Estou falando de se autovalorizar. E não estou falando que religião não é importante, não. Estou falando que nós não podemos depender de nada. Porque a qualquer momento alguma coisa vai mudar. E aí? Aí eu vou ficar sempre me preparando para alguma coisa pior. O que vem agora? O que é o pior agora? Como eu me preparo para o pior? E aí eu destruo a minha vida. Eu fico ali naquele ciclo vicioso, ad infinito, sem possibilidades de nada. Então vamos aproveitar a nossa oportunidade hoje, nessa quarta-feira, no começo desse ano de 2022, para fazer escolhas melhores, para nos autoconhecermos. Pela primeira vez, invista em você. Invista em olhar para outros ângulos. E aqui a gente não, nada é lei.
Todos nós interagimos, todos nós trocamos opiniões, todos nós temos capacidade de avaliação, porque o objetivo do método manual não é ser uma coisa radical, não. É a gente conseguir ter ângulos diferentes e aí você ter melhores escolhas. Porque quando eu tenho um foco em alguma coisa e eu sei como chegar, fica mais fácil. As escolhas que eu vou fazer para chegar onde eu quero são individuais, mas eu conheço um caminho. Eu sei o que precisa fazer. Hoje a maioria das pessoas não sabe e vive querendo se preparar para o pior. Então, entender isso é importante, acolher isso é importante. O investimento desse curso que a gente está fazendo são R$247 por 4 aulas de 2 horas. Isso é para a gente poder manter toda a estrutura da plataforma. A gente não está cobrando nada além disso, né? Porque tem toda uma estrutura para poder promover isso. Mas, independente de qualquer coisa, invista em você. Você vai no barzinho, às vezes, gasta isso. Você vai no jantar, gasta nisso. Você perde tempo da sua vida na TV, na internet, em um monte de lugar. E o que te agrega? E o que te faz sair dessa questão do sofrimento? Então, entre, venha lá no link da bio, vai para o grupo, se inscreva e venha fazer essa parte de autoconhecimento. É um valor muito baixo para o que você vai ter de informação, eu garanto. Vem? Uma excelente quarta para todos.